ao oitavo ano, que é a professora Tayana. Vamos iniciar mais uma aula de História. Essa é a nossa quarta aula. Vamos só recapitular o que nós já fizemos nas aulas anteriores, né? Nós revisamos o assunto sobre o Iluminismo, vimos aí suas principais características, o que eles defendiam e alguns dos seus principais intelectuais. Depois nós revisamos também as chamadas revoluções inglesas, que terminou com a chamada Revolução Gloriosa, a famosa Revolução Sem Sangue, que implantou na Inglaterra o sistema parlamentarista. Na nossa última aula, nós fizemos a correção daquela atividade que eu havia proposto a vocês, logo que as nossas aulas aí haviam sido suspensas, né? Então, nós resolvemos juntos aquelas questões, deu para a gente retomar e pontos importantes sobre esse conteúdo. E hoje, continuando aí nesse capítulo, o capítulo 3, se não me engane, nós vamos ver aí a chamada independência dos Estados Unidos, tá? Esse assunto aí no livro vem com o título de Revolução Americana. Tayana, mas Revolução Americana e Independência dos Estados Unidos vai ser a mesma coisa? Vai ser a mesma coisa. Porque a independência dos Estados Unidos, ela é vista como um movimento revolucionário. Lembra que em sala nós analisamos, vimos o conceito de revolução? O que vocês lembram sobre o conceito de revolução? Puxem aí a memória de vocês. Não estou aí para escutá-los. Mas nós vimos que revolução é um movimento que inaugura, que traz uma profunda mudança na sociedade. Uma mudança política, uma mudança econômica, uma mudança em toda a estrutura social. Não foi isso? Então, a independência dos Estados Unidos, ela acaba se enquadrando nessas características, porque realmente, de fato, foi um movimento revolucionário para a época, né? Mas os Estados Unidos será a primeira, veja bem, a primeira colônia a se tornar livre na América, a primeira colônia a conquistar a sua independência. E é isso que a gente vai estar estudando hoje. Como vai se dar esse processo, tá? Então, esse fato histórico, ele é tido com uma grande importância. Porque vocês vão ver ao longo dos nossos conteúdos que a independência dos Estados Unidos vai repercutir, veja bem, vai repercutir em todo o continente americano. Os Estados Unidos vão ser um exemplo a ser seguido pelas colônias espanholas, por nós, uma colônia portuguesa, né? Vão se espelhar no modelo americano de pioneirismo na conquista dessa independência. Então, vai trazer consequências cruciais para desencadear diversos processos aí históricos no continente americano, tá? Então, como é que vai ser a nossa aula? Vou dividir essa aula em dois momentos. Hoje, nós vamos ver os pontos iniciais. Lembra que a gente vai ver hoje? A gente vai ver como foi a colonização inglesa desse território que é hoje os Estados Unidos. A gente vai entender o que vai gerar essa insatisfação e por que os colonos americanos vão levantar essa bandeira de cortar as relações coloniais com sua metrópole, no caso a Inglaterra, e em busca da sua autonomia, da sua independência. E logo depois, no segundo momento, na segunda aula sobre o assunto, nós vamos ver como foi esse processo de conquista da independência dos Estados Unidos. Então, a gente vai ver como foi as chamadas conferências, né, da Filadélfia, os congressos de Filadélfia. A gente vai ver aí como se deu a proclamação, a criação da primeira Constituição americana, que é a mesma até hoje, tá? Como foi o reconhecimento dessa independência pelos países europeus e logo depois a Inglaterra, né? E a gente também vai ver aí de que forma, né, vai ser o primeiro modelo, qual vai ser o primeiro sistema de governo adotado pelos americanos e como vai se dar aí a implantação desse sistema nesse território, tá? Então
a gente vai trabalhar com esse assunto em 2 momentos. Vamos para o primeiro ponto que eu separei para vocês, aqui os pontos iniciais, deixa eu colocar aqui no slide. Olha aí. Então vamos iniciar, né? Primeira coisa, o território que vocês conhecem hoje como Estados Unidos da América só recebe esse nome após a sua independência. Antes, eles eram colônias inglesas e eram chamados, conhecidos de 13 colônias inglesas na América, tá? Essa colonização ela vai se dar mais efetivamente durante aí o século XVII, com a ocupação e a exploração desse território. Porém, essas 13 colônias elas não vão ser colonizadas e ocupadas da mesma maneira, certo? Eu coloquei para vocês como essas 13 colônias elas se encontravam divididas, tá? O mapa hoje que vocês conhecem dos Estados Unidos não era o mesmo aí do século XVII, claro, né? Era uma pequena faixa constituída aí dessas 13 colônias que eram, vamos dizer, um embrião para o país americano que ele é hoje. Então nós vamos ter as colônias do norte e do centro, tá? Essas colônias elas vão ter uma característica mais de povoamento, elas vão receber uma grande leva de colonos ingleses, de ingleses que estavam fugindo das perseguições religiosas ali, oriundas do processo da Reforma Protestante, dentro ali da Inglaterra. Então, muitos vão fugir, cruzar o Oceano Atlântico para o território americano em busca da tão sonhada liberdade religiosa e de melhorias de vida, tá? Eles vão constituir ali, naquela região centro-norte, pequenas propriedades agrícolas, onde eles vão estabelecer uma produção bem diversificada, vão produzir diversos itens, né? Esses itens, em sua grande maioria, era para o mercado interno, era para ser vendido e comercializado mesmo entre as 13 colônias ali, de sua grande maioria. Também vão começar a instalar as primeiras manufaturas, que eram pequenas ali oficinas, né, que faziam uma certa linha de montagem, que reuniam artesãos, então conseguiam produzir aí, de certa maneira, um número bom de produtos. E a mão de obra geralmente utilizada por eles era uma mão de obra livre, geralmente uma mão de obra mais familiar. E em contraponto, nós vamos ter as colônias do sul. Essas colônias do sul já vão ter uma característica mais de exploração mesmo tradicional colonial, num sistema que nós chamamos de plantation. O que são essas plantations? São as chamadas grandes propriedades. Então, olha aí uma diferença, a segunda diferença, né? As colônias do norte mais de povoamento, as do sul mais de exploração. As do norte vão se dar em pequenas propriedades e as do sul em grandes propriedades, latifúndio. E geralmente essa produção era uma produção agrícola, monocultora. Geralmente essas grandes fazendas produziam, se destacavam em produção de um único produto. Então, vou ter uma grande fazenda de produção de milho, vou ter uma grande fazenda de produção de algodão. E geralmente tudo que era produzido aí era destinado ao mercado externo, por isso que era um latifúndio agroexportador, diferente do norte, que era mais para o mercado interno, tá? E a mão de obra? A mão de obra largamente utilizada vai ser, sim, um trabalho escravo, tá? Então, olha como as colônias, né, essas 13 colônias, elas eram bem distintas, tá? Então, elas tinham essas características distintas, tá? E olha o que elas vão ter em comum, calma, mas elas vão ter em comum, né? Além do fato de estarem no mesmo ali território, no mesmo continente, na região da América do Norte, vão. O que elas têm em comum? O sentimento de autonomia, de autogoverno, tá? Mesmo sendo colônias, elas tinham uma certa liberdade com relação à sua metrópole, que era a Inglaterra. Então, até o século XVIII, os colonos ingleses da América, né, os colonos americanos, eles
eles estavam ali, de certa maneira, se autogovernando. Eles tinham uma certa liberdade para comercializar com quem eles desejavam, para cobrar e estipular um preço que eles achavam, porventura, que era o ideal, né? Muitas das vezes eles determinavam as leis a serem seguidas, então eles não eram controlados tão de perto pela Inglaterra, tá? A Inglaterra estava passando por vários processos no seu território, entre eles os processos de Revolução Inglesa, como a Revolução Gloriosa, né? Então, eles vão, durante muito tempo, ter uma certa autonomia com relação à sua metrópole. Quando é que isso vai mudar? É aí para o próximo slide que nós vamos, né? Próximo ponto que nós vamos ver. Quando tudo isso vai mudar? Com a famosa Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos, ela foi uma disputa entre Inglaterra e França por territórios ali mais ao norte da América do Norte, onde é hoje, vamos dizer assim, a fronteira, a região fronteiriça entre Canadá e Estados Unidos atualmente, tá? Então, Inglaterra e França vão estar disputando ali o direito pelo comércio de peles, pelas rotas de comércio da região, pela terra em si. Quem vence essa terra? Quem vence a guerra? A Inglaterra. Porém, contudo, entretanto, essa vitória, ela trouxe, na verdade, muito mais gastos, muito mais problemas para a Inglaterra do que benefícios, tá? Então, com a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra teve altos gastos, com soldado, deslocamento. Então, a Inglaterra teve aí grandes problemas nos cofres públicos, né? E isso fez com que a Inglaterra precisasse recuperar, vamos dizer assim, né, as suas finanças. É aí que a coroa britânica lembra que tem o que na América? Colônias, não é? Colônias que deveriam servir à Inglaterra, que deveriam fornecer a ela impostos, vantagens comerciais. E é aí que a Inglaterra volta os olhos para as famosas 13 colônias inglesas na América. É aí que a Inglaterra vai pensar, ora, eu tenho colônias, se eu tenho colônias, estou precisando de dinheiro e irei explorá-las, né? E é aí que a Inglaterra vai aumentar o controle, a fiscalização comercial sobre as 13 colônias. Em consequência disso, vai também aumentar os impostos, criar novos impostos, né? Então, tudo isso uma tentativa de se recuperar financeiramente, de recuperar os altos gastos com a Guerra dos 7 Anos. E aí eu coloquei para vocês algumas das leis criadas, né, pelo governo inglês. Por favor, leiam com atenção aí no livro de vocês, tá? Tem explicando bem aprofundado aí as leis. Então, a gente vai ter a lei do açúcar, por exemplo, que vai aumentar aí o imposto pago, né, pela comercialização do melaço e por aí vai. A gente vai ter a lei do selo. Olha o que determinava a lei do selo, que qualquer documento, jornais, cartas que circulassem pela colônia tinha que receber um selo da coroa britânica. E claro que para receber esses selos pagavam uma taxa, né? Então isso vai gerando uma certa insatisfação, né? Uma revolta dos colonos para com a coroa britânica. Em consequência disso, vai vir aí também a lei do chá, que aumentava também o tributo sobre esses produtos que vinham aí, que entravam no mercado das 13 colônias. Em consequência disso, os colonos vão se revoltar, vão invadir, alguns colonos vão se disfarçar de índios, vão invadir aí o porto de Boston, vão roubar as cargas de chá de navios ingleses que estavam ali, né, parados, e vão jogar a mercadoria no mar, em protesto aí com relação às leis impostas pela Inglaterra. É claro que a coroa britânica ficou chateada, né, reagiu a isso de uma maneira bem violenta, mandando aí fechar o porto,
mandando, exigindo que os colonos que haviam jogado a mercadoria no mar pagassem pelo produto, né, o prejuízo, e determinando que estava proibido qualquer manifestação contra as ações da coroa britânica. Tá? E é claro que isso vai aumentar ainda mais os protestos, né? Vai aumentar ainda mais a circulação de jornais na época, fazendo críticas às ações da coroa britânica, né? E isso vai acabar unindo aí os produtores, os pequenos, os grandes produtores, que vão começar a se organizar. Tá? E é a partir desse movimento de organização que eles, num primeiro momento, não vão propor rompimento com a Inglaterra, pelo contrário, vão reafirmar, vamos dizer, a sua lealdade à coroa britânica, mas vão tentar exigir o fim desses impostos, a redução de alguns, né, e vão estar aí buscando a volta dessa liberdade econômica, dessa liberdade política que eles tinham até então, tá? Na nossa próxima aula, nós vamos ver que a partir ali desses novos impostos, a partir dessas restrições cada vez maiores, os colonos vão começar a se organizar em busca aí, primeiro momento, como eu disse, de autonomia, e logo depois, por influência muito da literatura iluminista, eles vão começar a organizar e levantar a bandeira pelo rompimento das relações de colônia e metrópole. E é aí que a gente vai ter a independência dos Estados Unidos, tá? Então, na próxima aula a gente vai rever, então, esses pontos. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês já iniciem no livro de vocês, nosso livro didático, né? A leitura. Próxima aula eu vou concluir esses pontos com vocês, tá? Vou deixar no portal, compartilhei com vocês um pequeno resumo sobre todos esses pontos que eu estou colocando aqui no PowerPoint. Vocês podem anotar no caderno. Quem tem impressora em casa, ok de imprimir, tá? São só uns apontamentos para ajudar aí no maior entendimento sobre o conteúdo de hoje. Tá, beleza? Então, até a nossa próxima aula. Um beijo.